Chegou a hora, turma, de desmistificarmos alguns dos assuntos que estão sempre aí, ó, no dia a dia da turma do trecho, principalmente naquelas rodinhas no pátio de posto, hein? Então, pra gente acabar de vez com as suas dúvidas, ancoramos o nosso carro de reportagem na FEI, em São Bernardo do Campo, que é o berço da indústria automobilística. E é o professor William que veio aqui conversar com a gente, ceder aí um pouquinho do seu dia a dia para bater um papo com a nossa turma do trecho. Tudo bem, professor? Tudo ótimo, obrigado pela oportunidade. Legal, então. Professor, é o seguinte, ali atrás daquela câmera, tá cheio de estradeiro, todo mundo com uma pergunta na ponta da agulha para passar para nós. Garanto pro senhor que a enxurrada de perguntas vai ser grande. Tá preparado? Vamos lá, vai ser uma satisfação. Vamos lá então. Turma, primeira pergunta, vamos ouvir. Bom dia, rapaziada. Meu nome é César, sou de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, mas moro em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E eu ia fazer uma pergunta só. Esses caminhão a gás, eles têm menos potência que o caminhão a diesel? Isso é verdade ou é mito? Eu considero um mito, pelo seguinte, se você colocar dois veículos com a mesma potência, o mesmo torque, mesmo que eles tenham sistemas de fornecimento de combustível diferente, eles têm que entregar ao mesmo tanto. O que é importante a gente olhar, e aí bastante técnico, é a chamada curva de torque do motor. Então, quando você pega lá, você percebe qual é o máximo torque que ele tem, a força e a potência que ele tem, é isso que vai colocar em voga. Então, a questão de qual é o fornecimento do combustível, eu entendo que isso não faz sentido. Agora, é interessante também entender o seguinte, que a empresa, quando ela coloca ali qual vai ser a potência e o torque, isso é anunciado, é colocado com documentos, inclusive levado para órgão público. Então é bastante sério, bastante rígido e robusto. Eu considero que isso é um mito. E normalmente o pessoal pensa que isso é verdade porque o motor 100% H, gente, ó, foi dica do professor. Ele é diferente o funcionamento, por exemplo, de um ciclo diesel, que o motor ele funciona por compressão da mistura de ar mais o combustível. O caminhão a gás ele já tem uma velinha lá em cima que vai soltar a centelha. Será que é por isso que o pessoal tem essa dúvida? Como eu te disse, no começo, quando você compara tecnicamente os dois motores, eventualmente, e não precisa ser dois motores, um com diesel, outro com GNV. Talvez até mesmo dois motores a diesel podem ter desempenho diferentes. Então é importante olhar a característica desse motor. Mas particularmente conhecendo os projetos aí de motores a GNV, eles são muito robustos e fazem bem para o meio ambiente. Então essa é uma tecnologia bastante positiva e robusta, na minha opinião, tecnicamente. Marcelo Galão é diretor de desenvolvimento de negócio de uma montadora de caminhões em São Paulo. Ele também vem com a gente para tirar dúvidas da nossa turma. E ele diz que está preparado, diz que estudou tudo direitinho a noite inteira para poder tirar a dúvida da rapaziada. Quero saber, tá afiado? Estamos afiados. Vamos lá então? Vamos lá. Meu nome é Marcelo, sou da cidade de Sinop. Eu gostaria de saber, se a gente vai no posto, o cara tira a vareta do óleo, ele fica testando a viscosidade do óleo. Dá para saber se o óleo está bom por esse gesto ou não? Não dá para ver a viscosidade do óleo, mineral, sintético, não dá para saber se o óleo está em boas condições só por isso aqui. Era uma prática, ela vai te dar alguma noção se fala, pô, pelo menos tem um mínimo de alguma coisa que aparece óleo. Ou o que pode ser feito é um aspecto visual, né? Se você tem entrada de água, misturar água com óleo, você vê um óleo mais esbranquiçado. Que parece um café cappuccino, um café com leite ali, né? Exatamente, principalmente óleo hidráulico. Mas para a medição você tem que ter um viscosímetro se você quiser e o que a gente recomenda é obedecer o critério de troca de óleo de cada motor e de cada óleo. No motor do cargueiro, ele mostra pra gente a maneira correta de checar o lubrificante. Vou colocar aqui a vareta, Riquete. Tá. E aí o que eu faço? Eu faço rapidamente isso aqui, ó. Coloco, faço isso aqui, mas você tá vendo que o meu dedo tá entre o baquinho. Você não chegou a colocar até o... E aí o que acontece? O nível do óleo diminuiu aqui, ó. Porque eu coloquei o meu dedo aqui e levantei a altura da vareta. Você é vítima de um golpe dizendo que... E é muito pior, porque você acha que você está completando e dando uma vida a mais de lubrificante para o motor, enquanto que você está, na verdade, aí nesse caso aqui, você passaria do nível máximo, que é muito prejudicial também. Fica importante aí para você então, né? Faça sempre essa verificação, você mesmo, ou assim que você acordar, antes de dar partida no cargueiro,
ou como o próprio Galão comentou, esperar aí uns 12, 15 minutos, deixar o lubrificante assentar direitinho lá no cárter. Aí sim, né, você que tem aí o teu caminhão ainda com a vareta, você mesmo fazer essa checagem aí, tá legal? Olha, nada melhor do que a gente mesmo muitas vezes dar essa olhada do que confiar essas funções aí a terceiros aí também, né, Galão? É isso aí. Boa. Bom, aqui lubrificante tudo certinho, não tem vazamento, não tem nada. É só voltar com o basculamento e encarar a rodagem, né? É isso aí. Boa, boa. O professor Kleber responde a próxima pergunta. Nós andamos cada 200, 300 km com um caminhão aí. Nós para fazer uma batição de pneu, dar uma olhada em redor como é que tá as coisas, a situação, e tem algum grampo solto, alguma coisa. Usa um martelinho de madeira para bater uns pneus. E queria saber se ele acha que a parte de quando bate um pneu com um martelo de madeira, se dá para identificar qual é o pneu que está mais murcho, mais calibrado, acima. E aí, professor, o martelinho de madeira batendo ali em todos os pneus do caminhão, é garantia que todos eles estão calibrados? Olha, respeitando o colega, né, que roda na estrada e tem muita experiência, ele pode utilizar isso, mas eu prefiro e sugiro ele usar um equipamento para medir ali como é que está a situação, e com isso o que vai acontecer? Ele vai ter um melhor consumo de combustível, a vida útil do pneu dele vai ficar melhor. Então assim, eu prefiro um equipamento que ele possa medir. Não dá para garantir que aquele ruído possa garantir qualquer coisa para ele, que realmente aquele pneu está bom. Eu não consigo dizer que aquilo faz bem, não. Respeitando a opinião do colega aí que for fazer isso, mas é uma referência, mas vai lá, mede lá a pressão, como é que está tudo funcionando, é melhor. Vai fazer mais sentido e você vai perceber que você vai ter consumo de combustível melhor, você vai poder rodar com mais segurança. Hoje existem, né, diversas tecnologias, né? A gente viu recentemente o pessoal lançando um chip que você coloca ele na roda, né? E ele consegue, né, passar em tempo real para o gestor, questão de temperatura, de pressão, né, tudo direitinho. É nisso que a gente tem que confiar hoje em dia e não apenas aquela batida seca ali em cima do borrachudo, né? Perfeitamente. Olha que interessante, tem muita tecnologia que já tem nos veículos de passeio, como essa questão aí do sensor de pressão do pneu. Então, levando essa tecnologia para os caminhões, olha que legal, dá para você ter esse benefício. E perceber se alguma coisa está aquecendo a mais, se ele está perdendo pressão, isso é um indicativo de problema. E aí você o quê? Você evita um dano, evita fazer uma manutenção corretiva e sim fazer uma preventiva que vai gastar menos e vai deixar seu equipamento por mais tempo rodando. E o Marcelo Galão chega de novo para responder a próxima pergunta. Calibrar pneu, quando ele está quente, é correto? Manual do pneu, a especificação do pneu, todas as medições são de calibragens com pneu a frio. Então, qual é a hora que o motorista deve fazer isso? Não somente a calibragem dos pneus, mas checagem de fluidos do caminhão, água do radiador, fluido de radiador, lubrificante e pressão dos pneus, é quando o caminhão está frio, antes dele começar a jornada de trabalho dele, porque aí ele vai ter certeza que ele está rodando numa máquina segura, numa máquina conforme. Esse é o momento, né? Ou não imediatamente, se você tem que andar aí alguns metros, 2 quilômetros até a calibração, mas com o pneu aí no máximo 30 graus. Tá? Quando você está rodando e já passou de 40, 50 graus em cada pneu, você vai ter que adicionar uma pressão maior, porque quando você anda e ele esquenta, a pressão do pneu aumenta. O ar, ele é expansível, ou seja, se você aumenta a temperatura, ele expande. O que acontece? Se ele expande, a pressão do pneu vai aumentar. Olá, galera. Eu sou Davi Rodrigues Sobrinho, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu queria uma informação, saber se a ureia agrícola serve para usar como Arla 32 no Euro 5, se não dá nenhum problema no caminhão. De forma alguma, isso é muito perigoso. Lembra do seguinte, esse equipamento custa muito caro e ele tem que fazer o quê? Ir lá e colocar aquela mistura junto com o ar nos caminhões grandes. Se você põe um produto errado, você compromete seu sistema e você pode perder ele. Então isso que pode ser uma economia, futuramente você vai gastar muito. Além do que, você muitas vezes não está cumprindo com as leis de emissões, o que é um outro problema gravíssimo. Então isso não é recomendável de forma alguma.
Agora a gente sabe que nos caminhões Euro 5, nos caminhões Euro 6, a partir do momento que você não está utilizando lá um produto de qualidade, um produto específico, ele acaba sempre mandando um sinal, né? A gente está falando de caminhões que é eletrônica pura, viu, gente? Manda um sinal lá para dentro do computador de bordo dizendo, opa, estamos tendo algum problema. E o uso, por exemplo, desse tipo de mistura vai acabar comprometendo o desempenho do próprio caminhão também, né, professor? Isso mesmo. Por que que eles fazem ali? Qual que é o conceito? Você tem um sensor de NOx, né, que é o gás que você quer que seja reduzido pelo o que a gente põe lá do Arla 32. Então, se você não estiver atendendo isso, tem uma penalização. Ou seja, ao momento que você parar seu veículo depois do número de horas, ele vai perder potência. Então, isso vai acontecer. Então, esse é mais um problema. Você vai estragar seu sistema com o tempo, vai ser penalizado por não estar rodando com o Arla correto e pior, né? Depois você ainda não está cumprindo emissões. Então, isso não é recomendável de forma alguma. Essa economia, naquele momento, ela vai ser um baita prejuízo no futuro. A fila acabou, professor. Acho que nós estamos liberados, né? Ah, legal. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer. Tá bom. Nós que agradecemos por demais, viu, professor, pela gentileza. E a hora que pintar mais dúvidas, eu não vou pensar duas vezes em encostar aqui em São Bernardo do Campo e procurar o senhor por uma nova prosa, tá bom? Tá ótimo. Obrigado pelo que vocês fazem para nós, trazer os alimentos para nossa mesa, né? Sem esse pessoal a gente não consegue, né, levar o pão para casa, né? Realmente, porque não vai ter como chegar no supermercado ou na feira e onde ele tem que chegar. Legal, obrigado pelo carinho com a nossa turma, tá bom, professor? E você, parceiro, tem alguma dúvida, tem algum mito e verdade que você tem aí, ó, batendo na tua cachola e você não tem ninguém para tirar a tua dúvida? Use as redes sociais do Brasil Caminhoneiro, utilize o nosso Facebook, utilize o YouTube, Instagram. O Orkut não, porque o Orkut não existe mais. Mas manda uma mensagem para nós aqui que com certeza a gente vai encaminhar para os especialistas e com certeza, ó, você vai tirar todos esses mitos da tua frente e se tornar, ó, um gestor de unidade imóvel, né? O famoso caminhoneiro, um profissional qualificado por demais.